Olá a todos, aqui quem fala é o professor Ayrton Júnior. Essa é uma revisão, uma videoaula de revisão sobre vírus. Quero deixar bem claro que o conteúdo que será abordado aqui não obrigatoriamente estará presente na prova e nem todos os conteúdos que estão na prova estarão presentes aqui nessa revisão. Isto que é uma aula que será tanto para os alunos do professor Ayrton, como da professora Andréa, como da professora Thaís. Portanto, é uma revisão que tem como objetivo exatamente revisar o conteúdo com o intuito de viciá-los em relação a alguma questão que será trabalhada na prova ou vice-versa. Bom, vamos lá, aula. Para começar, eu vou trabalhar com vocês as características gerais dos vírus. O que é que os vírus possuem, o que é que eles têm. A primeira característica do vírus é que ele é acelular, ou seja, ele não possui célula. Ele não tem uma estrutura celular definida, como nós conhecemos, como membrana, citoplasma e etc. Tá certo? O vírus é acelular. Outra característica é que ele não possui metabolismo próprio. Na realidade, o vírus utiliza o metabolismo da célula hospedeira para, digamos assim, executar o seu metabolismo. Então, ele não possui metabolismo próprio. Outra característica é que o vírus não possui homeostase, ou seja, o vírus não se mantém, como é que eu posso dizer, o seu estado físico constante. O vírus sofre modificações da sua estrutura, tá certo? Ele se cristaliza e como ele se cristaliza, ele se forma tipo uma pedra, tipo um cristal de açúcar, um cristal de sal, tá certo? E isso não é uma característica bem interessante em relação ao vírus. Outra característica é que os vírus são capazes de se reproduzir. Alguns alunos, não, professor, mas ele só se reproduz no interior da célula. Exatamente. Na realidade, essa característica e essa característica tornam o vírus um parasita, olha só, um parasita obrigatório. Ou seja, não tem outra forma de vida do vírus que não seja parasitando uma outra célula. Não tem outra forma. E o vírus tem uma capacidade altíssima de adaptação. Então, eles são capazes de se adaptar. Algumas vezes os alunos perguntam, professor, o vírus é ou não um ser vivo? Então, por convenção, se considera o vírus um ser vivo. O que o Enem, o que a nossa prova pode, de repente, cobrar de vocês, é que vocês possam identificar das características dos vírus quais eles têm de ser bruto, são essas três, né? E quais as características que tornam ele um ser vivo. Quero lembrar vocês que o vírus ele não é classificado em nenhum reino, nenhum daqueles reinos que vocês viram, né, no Moodle, que é o reino Monera, protista, fungi, plantar e animal, e os vírus não está classificado em nenhum desses reinos, ok? Um outro ponto que eu gostaria de abordar nessa revisão de vírus é em relação à estrutura. Né? Como é a estrutura do vírus, o que é que ele possui e o que ele não possui. Basicamente, ele tem duas estruturas que são obrigatórias, ou seja, todo vírus possui. A primeira é o material genético, que é conhecido como genoma, uma parte interna do vírus. Não é? Ele exerce as funções de hereditariedade, então é através dele, tá certo, que o vírus ele se reproduz, e ele também é responsável pela especificidade e infecciosidade do vírus, ou seja, pelas características do próprio vírus. Então, esse material genético vai permitir ao vírus aumentar a sua infecciosidade ou diminuir sua especificidade, ou seja, é um material genético que dá as características dele e que permite a ele a hereditariedade. Um outro conteúdo obrigatório do vírus é o capsídeo, que é um envoltório proteico. Sim, quero lembrar a vocês que esse genoma ou é DNA ou RNA. Não se esqueçam disso. Qualquer ser vivo tem DNA e RNA, mas o vírus ou tem DNA ou tem RNA. Sim, voltando aqui, a parte exterior, que é o capsídeo, é um envoltório proteico, tá certo? Ele exerce as funções de proteção. Proteção a quem? Proteção a esse genoma aqui. Então, ele protege o material genético e, como
como as características deles é expressado através do capsídeo. Característica que é determinado, tá certo, pelo genoma. Então aqui você tem um vírus capsulado, tá certo? Onde nós vamos ver o capsídeo aqui e o genoma aqui. Então o vírus capsulado ele só tem essas duas estruturas, capsídeo e genoma, conforme vocês podem observar. Lembrar que o genoma, DNA ou RNA, e capsídeo, geralmente ele é o que, hein, gente? Proteico. Não esqueçam disso. Aqui nós temos um exemplo de um vírus capsulado, que é o bacteriófago. Ele é um pouco diferente, porque possui estruturas bem interessantes. Nós vamos ver aqui a cabeça, constituído por uma parte proteica, e o seu genoma, o DNA. Então, o capsídeo aqui, na realidade, ele é formado pela cabeça e pela cauda. Lembrar que o bacteriófago, ele é um vírus específico que ataca bactérias chamadas Escherichia coli. Tá certo? Uma coisa interessante são essas fibras proteicas que permitem ao vírus a se fixar na bactéria. Então, esse aqui é um exemplo clássico de vírus capsulado, que possui apenas genoma e capsídeo. Porém, algumas outras estruturas são opcionais ao vírus, como, por exemplo, o envelope, que é um envoltório opcional de natureza lipoproteica, tá certo? Ele aumenta, assim, poder dizer, a capacidade de proteção, tá certo? Ao material genético do vírus, que é o genoma. E, por fim, as espículas, que são proteínas que estão ligadas ao envelope. Essas estruturas, elas não são obrigatórias ao vírus. O vírus pode ou não ter essas estruturas, tá certo? E as proteínas espículas, por exemplo, são importantes no processo de penetração e fusão do vírus, isso mais no aspecto reprodutivo. Então aqui eu tenho um vírus envelopado, tá certo? Onde eu vou ver o capsídeo, olhem só, aqui representado na figura, aqui o genoma, que novamente pode ser DNA ou RNA, o capsídeo proteico e o envelope, que ele é lipoproteico. As espículas seriam essas estruturas aqui, ó, que estariam obrigatoriamente, tá certo, aderidos ao processo do envelope. Aqui, como por exemplo, nós temos o vírus da gripe. O vírus da gripe é um vírus envelopado, tá certo? A maioria dos vírus humanos são envelopados, tá certo? E a presença do envelope aumenta a virulência do vírus, ou seja, a capacidade que ele tem de infectar, tá certo? E isso exatamente porque o material genético dele está mais protegido. Ok? Aqui nós temos uma estrutura do vírus HIV, que é um vírus bastante conhecido, tá certo? Ele possui, além do capsídeo, que está representado aqui, né? Além do genoma representado aqui, que é um genoma de RNA, além do envelope, que está representado aqui, pela bicamada lipídica. O vírus HIV possui aqui, eu vou até mudar aqui de cor, para deixar bem claro para vocês, ele possui 3 enzimas na sua estrutura. Integrase, a protease e a transcriptase reversas, que são enzimas que atuam especificamente no processo reprodutivo do vírus HIV. Alguns alunos me perguntam se o vírus da AIDS, obrigatoriamente, ele é o mais complexo a nível estrutural. Eu diria que ele é o mais estudado e, por causa disso, acaba se sabendo mais sobre a estrutura dele. Mas que, como os estudos dos outros vírus ainda não são numa intensidade, numa qualidade que é do vírus HIV, não dá para a gente afirmar completamente que, de fato, o vírus HIV ou um retrovírus, que a gente vai falar a respeito disso, é obrigatoriamente um vírus altamente complexo em termos de estrutura. Por falar em reprodução, vamos entrar então falar um pouquinho sobre ele. A reprodução do vírus, o vírus basicamente ele tem dois tipos de reprodução. Um ciclo lítico e um ciclo isogênico. E quais são as fases desse processo reprodutivo? A reprodução ele começa com a adesão do vírus ou do virion, que o virion é a palavra que se dá, tá certo, ao vírus que está fora da sua célula hospedeira. Então, começa com a adesão da célula do virion
à célula hospedeira. Essa adesão aqui, ó, no caso do bacteriófago, é feita por essas fibras. Esse processo ele é específico. Essa adesão, por exemplo, se for um vírus da gripe ou um vírus HIV, enfim, ela vai depender das proteínas das espículas se encaixarem perfeitamente com a membrana da célula hospedeira. Então, esse processo aqui de adesão é específico, o que torna o vírus com alta especificidade. Após a adesão, né, inicia o processo de penetração. No caso do bacteriófago, o virion perfura a célula hospedeira e injeta o seu DNA, tá certo? Esse DNA que é injetado na célula hospedeira, ele vai para o material genético da célula hospedeira e inicia um processo de biossíntese. Esse processo de biossíntese consiste na produção de material genético, que no caso aqui é o DNA, e proteínas virais, tudo viral, tá? Tudo viral. Após o processo de biossíntese do material genético da proteína, inicia-se o processo de maturação, onde esse processo de maturação consiste na montagem desse vírus. Nessa estrutura aqui, ó, nessa figura, dá para você ver nessa sequência, tá certo? Como ocorre essa montagem. Os novos vírus montam e aí ocorre em seguida o processo de liberação. Qual é a grande característica do ciclo lítico? É que no ciclo lítico, essa liberação, essa lise que ocorre por esgotamento celular, ocorre imediatamente após a adesão. Ou seja, é um processo rápido, onde um vírus ele é capaz de produzir centenas ou milhares de novos vírus na célula hospedeira e, em seguida, promover a lise, escapando para atuar em outras células. Já o ciclo lítico, ele é um pouco diferente, né? O ciclo lítico, antes da gente ver o ciclo lisogênico, eu queria mostrar o seguinte a vocês. Então, aqui tem uma animaçãozinha, deixa eu colocar aqui. Aqui, então, por exemplo, aqui vocês conseguem ver, ó, o processo de adesão ao vírus, o processo de infecção, de injeção do material genético. Esse material genético ele pode se incorporar ao material genético da célula hospedeira ou não. Começa, então, o início da síntese do material genético viral, tá certo? Feito pela célula hospedeira. Né? Em seguida, ocorre a produção das proteínas e, paralelamente a isso, o processo de montagem dos novos vírus. Esses vírus eles montam e, em seguida, por esgotamento celular, eles promovem o rompimento e a liberação de novos vírus. Então, lembre-se que o ciclo lítico, a lise ela é imediata. Logo após ocorre o processo de adesão, ocorre a liberação dos novos vírus. Já o ciclo lisogênico ele é um pouco diferente. O ciclo lisogênico, o que acontece? O vírus ele se fixa, não é? Após a fixação, ocorre a inoculação do material genético e, em seguida, ocorre a incorporação. Então, esse aqui é o caminho. O que acontece é que, com essa incorporação, o vírus, digamos, percebe que o ambiente não está favorável para a montagem de novos vírus. Né? Ou seja, ou a célula hospedeira não tem nutriente suficiente, ou a célula hospedeira lá fora, na célula, sei lá, o ambiente não está propício para o vírus, então ele prefere ficar tipo na surdina. Enquanto isso, ele para o processo de biossíntese e estimula a divisão de células. Então, por exemplo, agora que eu tinha uma célula infectada, eu vou ter quantas células infectadas? Eu vou ter 2. E assim sucessivamente. Ele vai estimulando a divisão dessas células. Porém, chega um determinado momento que esse vírus decide, então, iniciar o processo de biossíntese. Tá? Esse início dessa biossíntese depende muito. O ambiente se tornou favorável, tá certo? A célula conseguiu agora nutrientes, então ela é capaz de sintetizar os vírus. Então ele sai dessa fase, digamos assim, de dormência, de latência, e entra na fase de biossíntese, que é essa daqui.
inicia o processo de biossíntese, de montagem e ocorre a liberação dos vírus. Então lembrem-se, no ciclo lítico, que eu vou representar aqui, ó, vou colocar em verde, o ciclo lítico, a lise, ela é o que, hein? Imediata. Logo após ocorrer a adesão, ocorre a liberação do vírus. No ciclo isogênico, vou colocar outra cor aqui. A lise, ela é o que, hein, gente? A lise, ela é tardia. Ou seja, o vírus, ele se fixa e algum tempo depois é que ocorre o quê? A liberação de novos vírus. Ok? Aqui, por exemplo, isso muda um pouco quando a gente imagina um vírus, porque aqui é um exemplo de ciclo reprodutivo de vírus capsulado, que só tem, digamos assim, genoma e capsídeo. Mas como seria a reprodução viral de um ciclo reprodutivo de um vírus como o HIV? Então, deixa eu ativar aqui para mostrar a vocês. Essa animaçãozinha ela é bem interessante, mostra bem como é esse ciclo reprodutivo. Então, aqui está a estrutura do vírus, do HIV. Aqui vocês observam a transcriptase reversa, a cápsula, vocês observam a protease, a integrase, que são enzimas que fazem parte da estrutura do vírus HIV, o envelope. Então, tudo aquilo que nós vimos anteriormente aí. Então, o ciclo do vírus começa com a fixação. Lembrar que essa fixação ela é específica, então o vírus HIV ele ataca as células do linfócito TCD4, que é uma célula de defesa do nosso organismo. Por isso que nós dizemos que o vírus HIV, muitas vezes não, o vírus HIV causa imunodeficiência, porque ele ataca uma das principais células que coordenam o processo de imunização e defesa do nosso organismo. Essa fixação ela é específica, então essas duas proteínas se unem aqui. Então, quando ocorre a ligação da proteína GP120, que é uma espícula que faz parte desse envelope, com a proteína CD4 do linfócito T, o vírus, então, ele entra digamos assim, na célula hospedeira. Após a entrada, ocorre a liberação dos componentes, e aí o que ocorre é uma coisa interessante. Lembre-se que o vírus HIV, assim como o vírus da hepatite C, são retrovírus. Então, qual é a grande característica desse retrovírus? É que esse RNA será transformado em DNA por ação de uma enzima chamada transcriptase reversa. Tá certo? Vou até voltar aqui na animação para que você possa ver isso aí. Então, cadê? Ocorreu, liberou. Então, o que é que vai acontecer? A transcriptase reversa vai transformar esse RNA em DNA. É por isso que nós chamamos ele de retrovírus, porque ele faz o processo, digamos assim, o contrário, que é transformar o RNA em DNA. Esse DNA vai para o núcleo da célula, ela é integrada. Vocês viram que isso ocorreu exatamente com o auxílio de uma enzima chamada integrase. Após a integração desse DNA viral à célula hospedeira, ele inicia o processo de síntese de RNA mensageiro e RNA genômico viral. Tá certo? Eles vão começar a produzir proteínas, em seguida ocorrerá a montagem desse novo vírus e, enfim, a liberação desse vírus. E o que nos chama a atenção é que, no processo de liberação, esse vírus ele leva um pedaço da membrana plasmática da célula hospedeira para montar o seu envelope. O que nos chama a atenção é que o retrovírus, como o vírus HIV, tá certo? Ele tanto tem um ciclo lítico como também tem um ciclo isogênico. Né? A diferença não existe diferença nenhuma. O ciclo lítico, a lise é imediata logo após a entrada do vírus HIV na célula hospedeira, e o ciclo isogênico, a lise ela é tardia em relação a essa entrada. No entanto, o vírus HIV ele tem um terceiro tipo de reprodução, que os pesquisadores chamam de reprodução controlada. Né? Nela, o vírus ele libera somente alguns vírus e fica parado. Libera alguns vírus e fica parado. Como se fosse um tipo de reprodução intermediária entre o ciclo lítico e o ciclo isogênico. Bom, assim como eu já falei sobre características gerais, estrutura e reprodução,
e a ideia é a gente fazer uma videoaula curta de revisão, eu vou mostrar aqui alguns exercícios para vocês, para a gente ir treinando para o momento da prova. Então, por exemplo, nesse exercício, na figura abaixo, vê-se que os personagens programam como passarão o verão. Esse diálogo é válido para o comportamento dos vírus. Sobre ele pode-se afirmar. Então, ele diz aqui, né? E você vai passar o verão aonde? E o outro vírus diz, voltando aqui, o outro vírus diz que vai passar incubado. O verão incubado. Então, o que isso quer dizer? O que vem a ser isso? Então, vamos analisar as alternativas que ele coloca. Nas viroses humanas, como sífilis, o tempo de incubação é o período compreendido entre o contágio e o desaparecimento dos sintomas. Eu gostaria que vocês pesquisassem um pouco sobre essa doença. E a primeira coisa é, veja se ela é viral ou se ela é bacteriana. Tá? Uma dica que eu dou para as nossas provas e para o Enem é que é importante vocês saberem, principalmente, que doenças são virais e que doenças são bacterianas. Eu não vou responder, peço que vocês pesquisem e vejam, mas qual é o erro dessa alternativa? Ele diz que o período de incubação é o período que é compreendido entre o contágio e o desaparecimento dos sintomas. Eu diria que seria do contágio até o quê? Até o início dos sintomas, tá certo? O vírus atende às premissas fundamentais da teoria celular e por isso são considerados seres vivos. O que diz a teoria celular? Que todo ser vivo é formado por célula. Então dizer que o vírus ele atende a todas as premissas da teoria celular, isso não é uma verdade bem dita, né? Então acho que essa alternativa ela não está correta. Letra C, na gripe, o uso de antibióticos contribui para a diminuição dos sintomas e após alguns dias promove a cura definitiva da virose. Pelo amor de Deus, antibiótico é um medicamento para uso bacteriano, de doenças bacterianas e não virais. Assim, medicamentos para viroses é muito difícil, com exceção do HIV, que possui inibidores para aquelas enzimas, né? O coquetel contra o HIV são inibidores de proteases, inibidores de integrases e da transcriptase reversa, que têm obtido relativamente bons resultados para os pacientes soropositivos de HIV. Vamos agora para a letra D. Na estrutura molecular, a maioria dos vírus, o material genético será DNA ou RNA, estará envolvido por um capsídeo proteico. Então, essa letra aqui ela está completamente correta. Então, a resposta dessa questão seria a letra D. Na estrutura molecular da maioria dos vírus, o material genético, o genoma, né, está constituído por DNA ou RNA, estará envolvido por um capsídeo proteico. Isso, como ele diz, na maioria dos vírus, porque a gente sabe que tem vírus que é envelopado, ok? Envelopado, ou seja, que possui envelope. A segunda questão fala sobre o ciclo reprodutivo de um bacteriófago. Então, vocês observam o que nesse ciclo? Olhem só, a fase 1 é a fase de fixação. Lembre-se que essa fase ela é específica. A fase 2 de inoculação do material genético. A fase 3 de biossíntese do material genético viral de proteínas. A fase 4 de montagem e a fase 5 de liberação. Tá? A minha pergunta é, esse ciclo ele é lítico ou lisogênico? Bom, se a lise está acontecendo imediatamente após a fixação do vírus, então esse ciclo é lítico. Então a resposta da letra A acabou-se, porque ele está dizendo que o ciclo é lisogênico. Na letra B, fica evidente que o bacteriófago não precisa do capsídeo dentro da célula para se replicar. Opa, esse capsídeo, inclusive na animação a gente viu que após a inoculação ele é descartado. Então vamos deixar a letra B aqui em stand-by. A letra C diz, o material genético celular não sofre alteração durante o ciclo reprodutivo do bacteriófago. O material genético da célula hospedeira sofre alteração sim, com o processo de incorporação. A célula acima infectada poderia pertencer a do ser humano. Não, o bacteriófago, como eu disse, ele é um vírus específico que ataca células bacterianas. Então, a resposta aí não seria essa. Ao fim do ciclo reprodutivo do bacteriófago, a célula se mantém íntegra
e pode ser infectada novamente. Não. Então, aqui está nítido que a lise provoca a morte da célula. Então, a gente não pode dizer, tá certo, que ao fim do ciclo reprodutivo do bacteriófago, a célula vai se manter na mais perfeita, tá certo, integridade. Então, a resposta seria a letra B, né? Lembrar que ele não precisa desse capsídeo aqui, né? Mas que ele sintetiza os capsídeos, tá certo, para serem liberados. Terceira questão, ele diz o seguinte: assinale a alternativa correta a respeito dos retrovírus. Os retrovírus são vírus que possuem DNA e RNA. Explica sua maior virulência. DNA e RNA não é essa condição de retrovírus. Né? O retrovírus é um vírus de RNA que, a partir de uma enzima chamada transcriptase reversa, produz DNA. Então, não tem nada a ver. Letra B, ele diz que são vírus de RNA, apresentam a enzima transcriptase reversa que catalisa a produção de moléculas de DNA a partir do RNA da célula parasitada. Não, esse RNA ele é viral e esse DNA é viral. Não é o RNA da célula, não. São vírus de DNA, a gente corta. São vírus de RNA, apresentam a enzima transcriptase reversa que catalisa a produção de moléculas de DNA a partir do RNA viral. Então, portanto, essa é a resposta certa. Eu vou ficando por aqui, tá certo? A nossa próxima revisão será sobre o reino Monera. Até mais, tchau.